para nossa audiência entender, e obviamente, né, eu não quero brincar de professor de história, mas eu preciso contextualizar, né, a minha impressão, a minha realidade, também com o mapeamento histórico que eu consigo fazer. Então, eu posso dizer, como alguém que conhece a história brasileira, o Rio Grande do Sul nunca passou por nada parecido. Na Guerra do Paraguai, Itaqui, Uruguaiana, foram, por exemplo, ocupadas, invadidas. Não há precedente parecido. Quando o pessoal tenta estabelecer alguma comparação, exemplo, com o que aconteceu em Porto Alegre na década de 40, não há precedente, nem se nós isolássemos Porto Alegre dentro da nossa reflexão. Ou seja, vamos pensar assim, esse desastre, o atual, está ocorrendo apenas em Porto Alegre. Mesmo se fosse apenas em Porto Alegre, não é nada parecido com o que aconteceu na década de 40. Este é. Eu afirmo isso, como alguém que conhece a história deste estado também, uma vez que vinculado à história brasileira. Este é o pior momento da história do Rio Grande do Sul. É isto que nós estamos vivendo. Ponto 2. Dentro dessas impressões, o Brasil tem um problema histórico, porque é um país que não tem sequer saneamento básico pleno. Para vocês terem uma ideia, o Epitácio Pessoa, muito antes de ser presidente do Brasil, ele questionava o presidente Floriano Peixoto porque não tinha estabelecido uma política de saneamento básico para o país. Ou seja, pessoal, estou falando aqui de um problema que foi denunciado por um homem que viria a ser presidente do Brasil na década de 20 do século 20, mas, vejam só, não foi solucionado e tem mais de um século. É um drama que não está atingindo, exemplo, os mais vulneráveis, os pobres. O Lucas, no começo do programa, fez uma menção, que eu estava acompanhando o começo, ele fez uma menção de que afetou classe média, classe baixa, os miseráveis, a classe mais alta, etc., com suas ramificações. Ainda existem as mais diferentes, né? Informações, relatos, dependendo do caso, né? O nível de confusão também, quanto às informações, ele é altíssimo, porque num estado caótico como esse, você também, né, muitas vezes está no meio de uma Babel. Então, uma verdadeira confusão verbal. Isso também está dentro do campo da realidade.